O Apocalipse. Esse livro é surpreendente. Ele não foi escrito para atacar o terror nos seres humanos. Infelizmente, na internet, muitos blogueiros assustam as pessoas. E qualquer governo que entra ou sai acabam se utilizando de versículos isolados para dizer que o fim será agora. Ou ainda formulam datas como 2023 ou 2030. E as pessoas ficam apavoradas, sem saber o que fazer. Subir para o monte, construir um bunker, se batizar, procurar religião, mudar de cidade, mudar de estado ou até do país. Quanto ao livro do Apocalipse, tem muita gente que tem medo desse livro da Bíblia. Mas o terceiro versículo do capítulo 1 diz o seguinte: Feliz aquele que lê as palavras desta profecia. Felizes aqueles que ouvem e guardam o que Deus está escrito, porque o tempo está próximo. Esse é um ótimo motivo para aprendermos logo sobre o Apocalipse. Apocalipse significa a revelação que Jesus nos entregou, e sobre os fatos que acontecerão em breve num futuro próximo. E uma coisa deve ficar bem clara: ele não nos diz quando, mas o que acontecerá quando estivermos perto do fim. E sabe para quem Jesus deu essa revelação? Então, deixa eu te contar como tudo começou. Depois que Jesus ressuscitou e subiu para os céus, ele deixou para seus discípulos uma desafiadora missão: ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E eles fizeram bem. Mas muitos não gostavam do que eles estavam ensinando. Porque eles ensinavam sobre arrependimento. Eram perseguidos por ensinar o amor de Deus. E em muitos momentos precisavam fugir e se esconder. Nessa época, João, discípulo de Jesus, agora bem idoso, e por causa da perseguição, foi parar em uma ilha chamada Pátimos. Ele estava orando quando, de repente, ouviu uma forte voz como som de trombeta que dizia: Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o primeiro e o derradeiro. O que vê, escreve no livro, e envia para 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes e a Filadélfia, e a Laodiceia. Aí ele viu 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros, ele viu um homem vestido até os pés com uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo, e seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios. O seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece ponto, e eu, quando ouvir, cai a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis que estou aqui vivo, para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas irão ainda acontecer. O mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Aqui, para aqueles que não gostam de igreja e querem viver longe do corpo de Cristo, esse versículo ainda defende a igreja, porém a igreja verdadeira. E como saber qual a igreja verdadeira? É aquela que prega o que os profetas pregaram, e os profetas sempre pegaram. Arrependam-se e convertam-se. Chegou João Batista e pregava: Arrependam-se e convertam-se ao Senhor. Os apóstolos também pregavam isso. Paulo também entregou isso. O próprio Jesus, quando esteve aqui na terra, ele mesmo, com sua própria boca, disse para nos acautelar contra a falsa igreja, o falso pastor e o falso profeta. Inclusive em Mateus capítulo 7 e versículo 20 em diante diz assim: Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios?
E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Em breve, colocaremos um vídeo aqui no canal falando sobre as características do falso pastor, do falso profeta e da falsa igreja. Logo, Deus não aceitará como desculpa o fato de você não ter participado de uma igreja verdadeira por causa desses falsos pastores e falsos mestres. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Convido você a se inscrever aqui no canal para assistir a próximos vídeos sobre esse livro maravilhoso que é o Apocalipse. Grande abraço e que Deus o abençoe. Os
O Apocalipse. Esse livro é surpreendente. Ele não foi escrito para atacar o terror nos seres humanos. Infelizmente, na internet, muitos blogueiros assustam as pessoas. E qualquer governo que entra ou sai acabam se utilizando de versículos isolados para dizer que o fim será agora. Ou ainda formulam datas como 2023 ou 2030. E as pessoas ficam apavoradas, sem saber o que fazer. Subir para o monte, construir um bunker, se batizar, procurar religião, mudar de cidade, mudar de estado ou até do país. Quanto ao livro do Apocalipse, tem muita gente que tem medo desse livro da Bíblia. Mas o terceiro versículo do capítulo 1 diz o seguinte: Feliz aquele que lê as palavras desta profecia. Felizes aqueles que ouvem e guardam o que Deus está escrito, porque o tempo está próximo. Esse é um ótimo motivo para aprendermos logo sobre o Apocalipse. Apocalipse significa a revelação que Jesus nos entregou, e sobre os fatos que acontecerão em breve num futuro próximo. E uma coisa deve ficar bem clara: ele não nos diz quando, mas o que acontecerá quando estivermos perto do fim. E sabe para quem Jesus deu essa revelação? Então, deixa eu te contar como tudo começou. Depois que Jesus ressuscitou e subiu para os céus, ele deixou para seus discípulos uma desafiadora missão: ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E eles fizeram bem. Mas muitos não gostavam do que eles estavam ensinando. Porque eles ensinavam sobre arrependimento. Eram perseguidos por ensinar o amor de Deus. E em muitos momentos precisavam fugir e se esconder. Nessa época, João, discípulo de Jesus, agora bem idoso, e por causa da perseguição, foi parar em uma ilha chamada Pátimos. Ele estava orando quando, de repente, ouviu uma forte voz como som de trombeta que dizia: Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o primeiro e o derradeiro. O que vê, escreve no livro, e envia para 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes e a Filadélfia, e a Laodiceia. Aí ele viu 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros, ele viu um homem vestido até os pés com uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo, e seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios. O seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece ponto, e eu, quando ouvir, cai a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas. Eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis que estou aqui vivo, para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas irão ainda acontecer. O mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Aqui, para aqueles que não gostam de igreja e querem viver longe do corpo de Cristo, esse versículo ainda defende a igreja, porém a igreja verdadeira. E como saber qual a igreja verdadeira? É aquela que prega o que os profetas pregaram, e os profetas sempre pegaram. Arrependam-se e convertam-se. Chegou João Batista e pregava: Arrependam-se e convertam-se ao Senhor. Os apóstolos também pregavam isso. Paulo também entregou isso. O próprio Jesus, quando esteve aqui na terra, ele mesmo, com sua própria boca, disse para nos acautelar contra a falsa igreja, o falso pastor e o falso profeta. Inclusive em Mateus capítulo 7 e versículo 20 em diante diz assim: Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios?
E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Em breve, colocaremos um vídeo aqui no canal falando sobre as características do falso pastor, do falso profeta e da falsa igreja. Logo, Deus não aceitará como desculpa o fato de você não ter participado de uma igreja verdadeira por causa desses falsos pastores e falsos mestres. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Convido você a se inscrever aqui no canal para assistir a próximos vídeos sobre esse livro maravilhoso que é o Apocalipse. Grande abraço e que Deus o abençoe. Os